Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um granny square, é o quadradinho da vovó. Aqui, para começar, eu vou fazer o nosso nó corrediço, né, já fiz aqui, e vou colocar, depois do nó corrediço, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu coloco aqui, então, na primeira correntinha, um ponto baixíssimo para fechar o círculo, ó, dessa forma. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. E dentro do nosso círculo, vou colocar mais 2 pontos altos, ó. 1, 2. Ficando um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação. Essas 2 correntes vão ser a quina do nosso primeiro quadradinho. Continuo dentro do círculo, colocando agora 3 pontos altos. 1. E aí, eu vou envolvendo esse fio que sobra aqui, ó, dentro do crochê que eu estou fazendo, tá? Para esconder ele. Então, ó, 2, 3. Outra sequência de 3 pontos altos. Segundo bloquinho. Outra quina do nosso quadrado com 2 correntes. Aliás, fiz 3, deixa eu desmanchar uma aqui. Então, 2 correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, 1, 2, laço agulha, mais 3 pontos altos, formando o nosso quarto bloquinho. 2, 3. 2 correntes para fazer a última quina do quadrado e fecha com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto lá, que foram 3 correntes, né? Dessa forma, ficou aí o quadradinho. Eu vou mudar de cor para vocês verem como eu faço. Então, eu vou caminhar com esses pontos aqui, eu poderia só arrematar aqui, mas eu vou caminhar com eles por cima dos pontos altos do primeiro bloquinho, pegando pelas 2 alcinhas e fazendo um baixíssimo, ó. Vou caminhando com essa linha e vou arrematar lá no outro intervalo, tá? Agora, ó, introduzo a agulha no intervalo, faço um baixíssimo. Aqui eu tinha feito uma corrente por engano, por isso que eu desmanchei e fiz novamente, ó. Aí, vai lá no intervalo, puxa o baixíssimo e nós vamos cortar essa linha aqui e puxar ela por dentro, ó. Isso. Aqui também, antes de mudar de cor, eu já vou aproveitar para cortar essa linha que ficou lá do círculo do início, ó. Ela já crochetei em volta dela, né? E eu vou cortar aqui. Quem gosta de deixar mais seguro, pode dar um pinguinho de cola na ponta dela também. Mas eu não fiz isso porque eu já crochetei em volta e vai ficar bem seguro. Vou pegar a minha outra linha aqui e vou colocar ela naquele espaço lá onde eu arrematei. Nós vamos começar a fazer pelo canto. Então, os cantos nessa segunda carreira vão ser feitos por um bloquinho de 3 pontos altos, que eu vou iniciar o primeiro ponto alto sendo 3 correntes, ó. Peguei as 2 linhas juntas aqui, vou subir 3 correntinhas, laço agulha, um ponto alto, laço agulha, terceiro ponto alto, né? Terceiro, porque eu contei as 3 correntinhas sendo um ponto alto. Para fazer a quina do canto, 2 correntes. E agora, ainda, tudo isso nesse intervalo desse canto, tá? E aqui nós vamos escondendo a linha, crochetando em cima dela, tá? Igual fizemos no início. Mais 3 pontos altos agora no mesmo intervalo de canto, ó. 1, 2, 3.
Fizemos o primeiro cantinho do quadrado, segunda carreira. Eu vou saltar esse espaço de 3 pontos altos e vou para o próximo canto. Não faz corrente de separação nem nada, vai direto para o ponto alto. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação, né? Essas correntinhas fazem a quina do nosso quadrado. 1, 2. E mais 3 pontos altos, todos aí dentro do nosso cantinho. 1, 2, 3. Passamos para o próximo lado agora. Vamos no próximo cantinho, laça a agulha, lá no cantinho, 3 pontos altos. Tem receitas, né, de quadradinho da vovó que tem uma corrente de separação nesse intervalo aí dos bloquinhos de 3 pontos. Tem receita que não tem. Então, cada padrão, cada gráfico pode ser desenvolvido de uma forma. E dependendo também da intenção que você tem com esse quadradinho, né? Quando ele é para roupas mais maleáveis, colocar a correntinha às vezes vai ser mais interessante por causa da flexibilidade, né? Quando for um trabalho mais estruturado, às vezes é melhor não colocar. Isso também vai depender do tipo de fio que você está usando, espessura do fio, espessura da agulha, tá bom? Esse aqui eu tô só ensinando um quadradinho, ele poderia ser usado em capas de almofadas, poderia ser utilizado em bolsas, poderia ser utilizado em mantas, casacos, e é isso. Então, ó, fiz outro cantinho aqui, terminando ele aqui, ó, último ponto alto, e vou fazer um baixíssimo lá no topo das minhas 3 correntes. Desmanchei aqui porque eu esgacei um pouco a linha. Vou refazer o último ponto. E vou fazer um baixíssimo, então, na terceira corrente lá do nosso primeiro ponto alto, ó. Fecha com baixíssimo. Ficou assim a nossa segunda carreira, toda feita com cantos de uma sequência de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tô fazendo aquele mesmo processo de caminhar por cima dos pontos aqui, desse bloquinho, até chegar ao canto. Corto a linha, faço um baixíssimo e puxo, ficando dessa forma, ó. Nosso quadradinho de crochê. Aqui eu vou aproveitar para cortar aquelas linhas que nós embutimos ali dentro do nosso crochê, da carreira anterior. E vou fazer o mesmo processo agora com a troca de cores para subir a terceira carreira. Vou voltar para a cor verde. Ó, já toma forma de quadradinho. Então, aqui dentro do intervalo, nós vamos colocar uma sequência de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos novamente, né? Esses são os cantos do quadradinho. Então, bloquinho de 3 pontos, sendo o primeiro ponto 3 correntinhas que eu coloquei aí, ó. 1 ponto alto, 2 pontos altos, totalizando 3 com a sequência das 3 correntes. Agora, 2 correntinhas, vamos lá. 1, 2. Laça agulha, 1 ponto alto, no mesmo intervalo, ó, cantinho. Outro ponto alto, sendo 2 já, e agora o terceiro. Escondi aqui as nossas linhas do início, tá? Fiz o crochê por cima delas, ó. E aí, a diferença agora é que nós temos entre os cantos um intervalo para ser preenchido com mais um bloquinho de 3 pontos, ó. Tá vendo? Nos 4 lados, nós vamos ter esse bloquinho a mais que não tinha na carreira anterior. Então, introduzo a agulha entre os 2 cantos e coloco 3 pontos altos. Sem separação de correntes, tá?
E agora eu vou lá pro último cantinho e faço aquela sequência de novo de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Fizemos aqui o primeiro lado, ó, um cantinho, um lado e metade do cantinho da frente. Para terminar esse canto, colocamos 3 pontos altos. É a carreira semelhante à carreira anterior, com a diferença que na lateral do quadrado agora tem esse intervalo aí preenchido por 3 pontos altos, tá? Chegamos aqui no próximo cantinho, mesma sequência, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de separação para fazer a quina do quadrado. Ó como vai ficando o nosso quadradinho. 1, 2 e mais 3 pontos altos para virar o próximo lado aí, né? O quadradinho pode ser feito de uma cor só, né? Ou pode ser feito, por exemplo, sem repetição de cores. Dá para brincar de várias formas com o Granny Square, ele é muito versátil. O Granny Square é o nome dele em inglês. Quem quiser fazer buscas aí por Granny Square, existe uma infinidade de modelos de quadradinhos de crochê, né? E eles são amplamente utilizados na técnica, fazendo diferentes peças muito versáteis por ter esse formato quadrado e ser possível montar aí diferentes tipos de peças com esse formato. Dá para brincar com texturas, tipos de fios diferentes e, consequentemente, peças em crochê diferentes também. Então, tô chegando aqui no último cantinho, já fiz 2 pontos altos, fazendo o último. Vamos para o intervalo, último intervalo, colocar 3 pontos altos. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, se eu quisesse subir quarta carreira, quinta carreira, eu também poderia. Eu vou encerrar agora, porque a lógica do quadrado já foi ensinada, né? Desse modelo de quadrado. Muito fácil, espero que o vídeo tenha ficado claro, tá? Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar nos comentários, fica à vontade, será um prazer poder te ajudar. Aqui, para fazer esse arremate, eu vou caminhar aqui, tá? Nos pontos, como eu fiz anteriormente, até chegar ao intervalo e fazer um baixíssimo. Em seguida, agora, eu vou cortar aquelas 2 linhas também que ficaram lá da carreira anterior, ó. Isso. E essa linha que sobra aqui, dá para você esconder ela no avesso atrás dos pontos, tá? Como eu já ensinei a fazer em outras peças aqui do canal. Então, essa linhazinha que sobra, você pode só pegar uma agulha mais fina ou de tapeceiro e ir escondendo no avesso dos pontos. Se você quiser subir mais carreiras aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer os cantos, né? E nas laterais, você vai fazendo mais bloquinhos de 3 pontos. Cada carreira que você sobe, aumenta mais esses intervalos. Então, nessa carreira que eu fiz agora, tinha um intervalo. Agora, na quarta já teriam 2, na quinta já teriam 3, e assim por diante. A mesma proporção aí vai aumentando, né? Aqui poderia fazer ele com uma cor só, né? Sem troca de cores, ou com 3 cores diferentes, 4 cores diferentes, se você fosse subir 4 carreiras. É uma peça muito versátil, porque por ter esse formato quadrado, né? Eu já falei, mas vou repetir.
Ele se encaixa em diferentes peças de crochê, tanto de vestimenta quanto de decoração. E é isso, nosso square de crochê Granny Square. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.